A gente poderia fazer isso com tecnologia tranquilamente aqui, a gente tendo isso ao alcance. Esse Deus não consegue, não? Ele tem que esperar acabar acontecendo para depois ter a desculpinha esfarrapada de que ele vai punir lá na eternidade, ao invés de fazer algo aqui nessa vida que é a única que a gente tem. Então, dentro disso, a gente já consegue pegar tudo que eu já falei até agora, que Deus não existe nem é, a realidade prova que não tem Deus nenhum, e tudo que vocês normalmente estão fazendo, não necessariamente todos, e dependendo do tema, né? Mas eu apresento o texto e vocês precisam trazer algum tipo de malabarismo, porque esse texto é tão ruim que vocês têm que inventar alguma desculpa esfarrapada e não pode ficar com ele. Mas vocês não vão fazer isso com os outros que te interessam. Tostio parte para falar só do espantalho, quando ele diz, ou tenta supor que nós defendemos a escravidão, entendemos a escravidão como algo normal, ou as guerras em nome da religião. Guerra sempre existiu na história da humanidade. O fato das pessoas terem usado o nome de Cristo ou do cristianismo de forma errada, isso não significa que esse é o retrato fidedigno do cristianismo. Isso é uma caricatura mal feita, um entendimento errado de pessoas que usaram, como pessoas usam todo tipo de mecanismo a fim de conquistar seus bens, de conquistar poder sobre outro. Quando você fala que nós usamos marabalismo, o marabalismo que você se refere é contextuar o texto, é trazer o contexto, é trazer a filologia, é trazer a exegese, é trazer grego, é trazer hebraico, é trazer gramática, é trazer contexto histórico, contexto arqueológico. Isso, Toshio, não é marabalismo, isso é estudo, isso é pesquisa. Coisa que se você fizesse, certamente você não seria ateu. Acreditaria nessa Bíblia e deixaria de falar essas falácias. Ninguém aqui defendeu a escravidão, ninguém aqui defendeu guerras. Nós apenas te mostramos que o conceito de escravidão que você está mostrando é um contexto anacrônico ao contexto de servidão bíblica que não tem nada a ver. O que você está tentando defender é algo que não se reflete a verdade do texto. Reflete a verdade que você pensa. E só para finalizar aqui, com qual padrão você julga que uma coisa é errada? Se você diz que a moral ela é relativa, ela é muda, então naquele tempo algo poderia ser aceito dentro da sua visão e hoje não ser mais. Então você não tem como ter um padrão para dizer que algo é universalmente errado. Eu tenho 1 minuto? Tenho, né? Opa! Tenho 1 minuto e 20, aí eu mando bala. Vamos lá. Quando você fala que é anacrônico a questão da escravidão, seguinte, se fosse algo anacrônico, não tivesse problema nenhum, fosse só resgatar, então para que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Não era só resgatar a galera? Ah, não, lá não pode, lá era ruim. Ah, entendi. Tá vendo? Já se lascou de novo. Cara, escravidão é escravidão. E é só você ler Êxodo 21, Levítico 25 e fala. Qual a diferença disso com a escravidão que a gente teve? É a mesma porcaria. Inclusive, Papa Nicolau V, Igreja Católica, né, foi aquele que fez a Bula Dum Diversas, autorizando, depois teve uma outra, uns 3 anos depois, autorizando exatamente toda a parte de escravidão, quando ia conquistar os novos povos ali, o pessoal da África do Sul. Então, assim, pensam papal, né? Ou seja, de Deus, o pessoal pega e faz essas idiotices, acreditando que estão certos. Então, não vem com esse papinho, porque você está completamente equivocado. Está errado, você está tentando sair. E quando você diz que ninguém defendeu aqui a escravidão, quando eu pego e falo, está certo ou está errado a escravidão, e você cala, quem cala, consente, meu caro. Se você não tem coragem de falar que aquele texto é uma porcaria, isso já mostra muito mais sobre o problema contigo e não somente com o texto. Vamos ver se não faz mais isso. Oh. Ah, tá. Deixa eu sentar lá primeiro. Vamos lá. Próximo tema é Jesus mentiu e ele jamais voltará. Yes. Quem? Precisa contextualizar. Precisa contextualizar. Deu pau aí. Tá. Não, tá piscando. Agora foi. Tudo bem, quando eu falo que Jesus mentiu e que ele jamais voltará, é porque ele deixou claro em todas as vezes que houve. Quando eu falo ele, é o personagem mitológico que está ali, tá? Deixa claro nas profecias
de final dos tempos, quando os apóstolos falam, me dá ali os sinais do final dos tempos, do fim do mundo e tudo mais, e da sua volta. Aí ele começa a dizer toda a porcaria que aconteceria, de rumores de guerras e tal, beleza. Onde ele comenta que as estrelas do céu cairão, os poderes do céu serão abalados, e entre outras questões que vão acontecer ali, de morte, de perseguição, as mulheres grávidas, elas vão sofrer, por exemplo, assim como orem para que a vossa fuga não aconteça no sábado e blá, blá, blá. E depois que ele fala tudo isso, ele comenta assim que aí verão nos céus o sinal do Filho do Homem, que ele vai vir com grande poder e grande glória, e ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos do mundo e por aí afora. E aí ele pega e fala o seguinte, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E em outras passagens, como você pode pegar em Mateus 16 e tudo mais, ele vai também dizer que, em verdade digo, que há alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que tudo isso aconteça. E aí você vai, mas que tudo isso? O contexto todo, ele está dizendo de toda a destruição que seria do Apocalipse, beleza? Então ele pega e fala claramente que tem pessoas ali que não morreriam e isso aconteceria. Mas ele diz que não sabe o dia nem a hora. É verdade, mas ele deixou claro também, quando vocês olham para uma figueira, vocês sabem na hora que está acontecendo de ter o fruto ou não. Então já tem os sinais, então fiquem espertos. Eu não sei o dia e a hora, só o Pai sabe, o que já mostra que ele não era Deus, né? Então, mas, vamos lá, a provocação para quem acredita nisso. Mas você vai pegar e vai ver isso daí. O pessoal vendeu as coisas, você vê isso em Atos. O pessoal entregou a própria vida, o pessoal carregou a cruz que ele falou. E ele não voltou. Entende? Então, ele mentiu e ele jamais voltará. Já passou 2000 anos. Bem mais, né? Toshio, isso é mateologia. O dia e a hora, ninguém sabe. Só o Pai que sabe. Quando Jesus ele menciona sobre essa questão de que, olha, não passará essa geração antes que eu volte, é na geração que passará pela tribulação. Não sei se você conhece o conceito da tribulação. Não, é aquela geração. Então, ou seja, a partir do momento da tribulação, aquela geração não passará. Então, Toshio, e a tribulação, ela tem a ver com o povo de Israel. O povo de Israel, Toshio, se você pegar a história do povo de Israel, não era para estar existindo. Não era para ter povo de Israel, Toshio. Isso é uma coisa milagrosa de Deus. Deus sustentou o povo de Israel, porque foi perseguido. Quando ele falou que, olha, alguns de vocês não provarão a morte, ele está se relacionando ao cerco de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Deus alertou os seus apóstolos ali, olha, corre, vai vir o Império Romano aqui cercar Jerusalém. Inclusive, eles saíram dali por conta dessa profecia que foi colocada ali. E aí tem o tempo da tribulação. Concordo com você, Jesus pode voltar a qualquer momento. O anticristo está preparado a qualquer momento, Toshio, para a volta de Jesus. Então, Toshio, Jesus poderia ter voltado naquele momento, mas ele vai voltar. Israel é o sinal, Toshio. Israel é o sinal. E o povo de Israel foi perseguido. O imperador Tito Vespasiano, ele foi condecorado. Quando mata judeu, ele vira imperador, o familiar dele. Então, é vitória para Satanás ver o Israel como um empecilho, porque o inferno está esperando Satanás com o cumprimento das profecias. E o povo de Israel, a nação de Israel, tem a ver com o cumprimento das profecias. Aquela tribulação que eu falei para você tem a ver com o povo de Israel, Toshio. Vamos lá. Em relação ao texto, ele está dizendo exatamente para aquela galera que seria a volta dele e o julgamento de vivos e mortos, inclusive com a recompensa das suas obras. Isso não aconteceu. Então, quando alguns gostam de usar o preterismo, por exemplo, e dizer que teve uma parte, ou um preterismo parcial, uma parte aconteceu com a queda do templo e tal. Não, porque isso tudo foi escrito depois da queda do templo. E é uma profecia historicizada que a gente fala. Igual é com Daniel. O pessoal coloca lá na frente e faz de conta que profetizou alguma coisa. Então, assim, não tem nada a ver isso daí que você comentou de que, isso aí se cumpriu só com Israel. Não, para. Jesus, ele deixou claro ali que ele voltaria. Ele não voltou. Paulo deixa claro, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. Está escrito bem claramente também, aquele que vem virá e não tardará, não deixei de congregar-vos, ainda mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Aquele dia e a hora que ninguém sabe, está se aproximando. Os sinais, eles entendiam que o apocalipse aconteceria lá. E eles foram enganados e morreram à toa. Já deu tempo? Já deu tempo. Já deu tempo.
Toshio, é a teologia. Jesus nunca deu data. Eu não falei que ele deu data. É mateologia. Jesus nunca deu data, Toshio. Eu não falei que ele Nunca deu deu data. data. Ele vai voltar. Ó, o Espírito Santo é o penhor que foi dado. Só que precisa crer, né, Toshio? Precisa crer. O penhor que Jesus deixou ao ele ser levado no céu é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Se Jesus não voltar, o Espírito Santo vai continuar aqui. Até que ele venha. Então, Toshio, é uma necessidade de Jesus voltar até para ele resgatar a igreja junto com o Espírito Santo. Então, Toshio, Jesus não deu data. Você tá usando mateologia para tentar suportar esse argumento. Não existe isso de... como eu te falei, quando ele fala aquela geração, é a geração que passará na tribulação. Então, Toshio, aguarde, porque a tribulação ela virá. Espero que todo mundo, antes que venha, já tenha Jesus no coração, Jesus. Deu. I'm back. Oh, yeah. Isso aí, ó. Origem. Eita, já começou. Your turn now. Não, mas agora é tu, né? É o mesmo Sou tema. É o mesmo Ok. tema. É o mesmo tema. Perfeito, perfeito. Eu já expliquei, né? Manda bala. Legal. Toshio, eu percebo muito isso aí em você. Há uma disposição para estudar alguma coisa, mas sempre no raso. Então, o que eu te convido a vir a águas mais profundas, tirar as boias do braço e sentir a maré. Sentir realmente as coisas como elas são. Por exemplo, quando você fala de alma, né? É um bom exemplo. Onde você fica só no raso ali daquele argumento e talvez você não saiba nem qual que é a palavra hebraica que você colocaria então ali. Depois você me conta qual que é a palavra hebraica que você coloca se ali não for virgem, né? Não, alma não é virgem, tá? Qual palavra hebraica você coloca lá então, se não é alma? Não apenas isso, aí vamos realmente falar sobre esse tópico. Jesus nunca voltou, nunca voltará. A prova de que ele voltará a segunda vez é que ele veio a primeira vez. E a grande prova disso, que não é um vaticínio ex eventum, como alguns tentam afirmar, por exemplo, é em Daniel, capítulo 9, versículo 26, porque fala que viria ungido aquele templo daquela época, o segundo templo, que foi reformado na época de Herodes. Porém, muito porém, esse templo foi destruído em 70 depois de...